Leitura na íntegra do currículo da cidade da educação infantil a partir da página 9, na parte sua introdução, tá? Então, currículo da cidade, educação infantil. As educadoras e aos educadores da Rede Municipal de Ensino de São Paulo. Neste documento, apresentamos o currículo da cidade, educação infantil, elaborado a muitas mãos pelos profissionais de nossa rede ao longo do ano de 2018, resultado de um trabalho dialógico e colaborativo. Este currículo da cidade busca integrar as experiências práticas e culturas acerca dos bebês e crianças já existentes na história desta rede. Durante o mês de agosto, a primeira versão do documento foi disponibilizada aos profissionais da Rede Municipal de Educação, RME, São Paulo, para que apresentassem as suas contribuições, as quais, após análise e discussão, foram incorporadas à versão que foi para a segunda consulta pública no mês de setembro. E após novas considerações e adequações, consolidamos essa versão final que agora apresentamos. Os bebês e crianças também tiveram suas vozes consideradas, participando do processo de escuta nos territórios onde se encontram. Nessas páginas, vocês encontrarão materializações de diversos princípios e diretrizes que estão em diversos documentos municipais e federais que compõem a história da educação infantil paulistana. Procuramos o fortalecimento das políticas de equidade e da educação inclusiva, além de garantir as condições necessárias para que sejam assegurados aos direitos de aprendizagem e desenvolvimento a todos os bebês e crianças das nossas unidades educacionais, respeitando suas realidades socioeconômica, cultural e étnico-racial e geográfica. Nosso propósito é que o currículo da cidade Educação Infantil oriente o trabalho na unidade educacional e, mais especificamente, na sala de referência. Para isso, faz parte de nossas ações de implantação a produção de vídeos orientadores, seminários temáticos, fomento de espaço para trocas digitais de experiências que complementam as discussões deste currículo e apoiam as atividades diárias com os bebês e as crianças, a formação continuada dos profissionais da rede e também integra essas ações, pois é a condição para o salto qualitativo na aprendizagem e no desenvolvimento dos nossos bebês e crianças, premissa em que este documento está fundamentado. Trata-se, portanto, de um documento que se atualiza todos os dias nos diferentes territórios da cidade. É parte de um processo que passará por transformações e qualificações a partir das contribuições vindas da prática. Sua participação, educadora e educador, é fundamental para que os objetivos desse currículo da cidade deixem as páginas e ganhem a vida. Alexandre Alves Schneider, secretário municipal de Educação. E aí nós vamos agora pular o semanário e vamos começar a leitura da introdução do currículo da cidade. Apresentação. A Secretaria Municipal da Educação, SME, Coordenadoria Pedagógica, Divisão de Educação Infantil, COPED-DIEI, com um grupo de trabalho constituído em agosto de 2017 por todos os segmentos presentes nas unidades educacionais, das 13 diretorias regionais da educação, apresentam as orientações curriculares da cidade, educação infantil, resultado de um trabalho coletivo de concepção escrita e publicação. Durante a construção, optamos por fazer os movimentos de reorganização curricular conforme segue: materializar as concepções e princípios do currículo integrador da infância paulistana, reconhecendo a sua relevância, bem como a importância da continuidade nos processos educativos que se iniciam na educação infantil e seguem pelo ensino fundamental. Dar prosseguimento às formações que consolidam a escuta, o protagonismo e a autoria infantil.
valorizar o papel dos educadores da primeira infância, compreendendo que o protagonismo infantil ocorre simultaneamente ao protagonismo docente, numa relação de interdependência e sem subordinações. Dar visibilidade aos bebês, que por muitos anos não foram entendidos como sujeitos de suas aprendizagens, anunciando-os e considerando em suas especificidades. Respeitar o percurso de mais de 80 anos da Rede Municipal de Educação de São Paulo, considerando as suas histórias, conquistas e até mesmo dissonâncias. Ao tomarmos essas decisões coletivas, surgiram grandes desafios. Como materializar os princípios e concepções sem apresentar um receituário? Como ajudar na reflexão docente sem ser prescritivo? Como contemplar realidades tão diversas na Rede Municipal de Educação de SP? Como envolver a Rede Municipal de Educação de São Paulo na construção deste material? Em dezembro de 2017, realizamos o primeiro seminário Percursos do Currículo e a Avaliação na Educação Infantil na cidade de São Paulo, quando tomamos a decisão de ampliar os interlocutores, assim constituindo o grupo de estudos e práticas pedagógicas, composto de 200 membros de todos os segmentos da Rede Municipal de Educação de São Paulo, das 13 diretorias regionais de educação. O GEP, que é o Grupo de Estudos e Práticas Pedagógicas, currículo tornou-se uma instância deliberativa, organizativa e executiva para a construção deste material. No decorrer de 2018, realizou-se um trabalho colaborativo, no qual profissionais, com percursos distintos, dialogaram, debateram, compartilharam experiências, refletiram, aprenderam e ensinaram. E apesar de pontos de vista diferentes, tinham um objetivo comum: a busca da melhoria da qualidade da educação infantil pública paulistana, aos bebês e às crianças. Concomitantemente, o GAP de avaliação da educação infantil, com 60 participantes, deu continuidade aos estudos e debates iniciados em 2017. Consultamos as unidades escolares e equipes de supervisão escolar ao longo de 2018, com a participação de 85% das unidades diretas e parcerias que compõem a Rede Municipal de Educação de São Paulo, na primeira e 74% na segunda consulta pública. As consultas se constituíram em momentos formativos, pois ao se debruçar cuidadosamente na leitura do material sinalizado, ponderações, comparações, inconsistências e elogios, geraram-se coletivamente os processos coletivos. No mesmo ano, provemos o segundo, terceiro e quarto seminário, Percursos do Currículo e Avaliação na e da Educação Infantil na cidade de São Paulo. E 39 seminários regionais nos quais foram narrados experiências de professores e gestores acerca dos seus saberes, fazeres que o materializavam as concepções e princípios que estão presentes neste documento. Ao advogarmos que as práticas cotidianas na educação infantil são permeadas e significado e devem romper com divisões arbitrárias de tempo, espaço e material, não poderíamos ser contraditórios e lidar de forma distinta com a formação dos profissionais que estão nas unidades escolares diariamente. Assim, entendemos que a formação da Rede Municipal de Educação de São Paulo para a implementação deste documento, iniciou-se desde o lançamento do Currículo Integrador da Infância Paulistana e continuou ao longo dos anos até os debates que orientam esse material. As concepções presentes no Currículo Integrador da Infância Paulistana geram uma forma de pensar, estruturar e fazer o cotidiano que o atual documento vem expressar em forma de orientações curriculares.
Compreendemos que as orientações curriculares expressas por um documento só se efetivam nas práticas cotidianas, na relação entre gestoras, professoras, funcionários, familiares, responsáveis, bebês e crianças, segundo Sacristã. Segundo Sacristã, o valor de qualquer currículo de toda proposta de mudança para a prática educativa se comprova na realidade na qual se realiza, na forma como se concretiza em situações reais. O currículo na ação é a última expressão de seu valor, pois, enfim, é na prática que todo o projeto, toda a ideia e toda a intenção se faz realidade de uma forma ou outra. Se manifesta, adquire significado e valor, independentemente de declarações e propósitos de partida. Sacristã, 1998, página 201. Imbuídos dessa compreensão, reconhecemos e apresentamos como imprescindíveis os momentos formativos na unidade escolar, nas DREs e na SME. Este documento estruturou-se buscando estabelecer um diálogo entre os pressupostos teóricos que embasassem as práticas vivenciadas nas unidades escolares da Rede Municipal de Ensino de São Paulo. Entre indas e vindas, acertos e equívocos, fomos consolidando a ideia de utilizarmos cenas ao longo do material. Não usamos esse termo na perspectiva de parecer compreender o que retratam como uma encenação ou o contrário. Embasamos a escolha na perspectiva de contemplarmos o protagonismo de todos os atores das unidades escolares. Esclarecemos. Este material está constituído em sua integralidade por relatos desenvolvidos em nossa rede municipal de educação de São Paulo. Fizemos questão de mencionar todas as escolas, as unidades escolares que se dedicaram à escrita das cenas no final do documento e desejamos que todos possam se ver representados nesse material. Para aquelas unidades de ensino que já avançaram em todas as preposições, vale resgatar que foi o caminho para chegarem a esse momento. Naquelas que estão no processo de modificar as suas práticas, as cenas e suas análises serão instrumentos muito importantes para esse envolvimento. Por fim, as unidades escolares que hoje vêm nas preposições aqui descritas como impossíveis de serem efetivadas, terão a singular oportunidade de refletirem coletivamente por quais trilhas poderão revisitar seus fazeres. As cenas possibilitam materializarmos os princípios e os conceitos presentes no currículo integrador da infância paulistana, sem cairmos em um receituário e, ao mesmo tempo, permitem à unidade escolar analisarem suas práticas em relação ao que é narrado. Isso é, maior riqueza deste material. Não há uma análise única, uma forma modelar de proceder, nem uma prática que não possa melhorar em todas as unidades escolares. Podem e devem superar tudo que é indicado nas cenas. A premissa, para tanto, é que se tenha um trabalho coletivo para alcançar tais objetivos. Ao utilizarmos as cenas como possibilidade de reflexão, problematização e transformação, as concepções e práticas explicitamos nossa crença na narrativa como procedimento de formação e de constituição do currículo vivido. A narrativa inventa outra lógica de formação. Quando narramos sobre nossas experiências, nos transformamos ao narrarmos uma história, acabamos por fazer a escuta de nossa própria experiência. Do mesmo modo, quando escutamos a narrativa do outro, somos tocados por ela. Podemos dialogar e refletir, incorporando-na ou não em nossa experiência. Neste documento de orientação curricular, é preciso pensar as cenas como narrativas mestres.
porque são promotoras de significados que abrem para a criação de outras narrativas. Quem narra a fábula vai ao encontro do outro e ao encontro de si mesmo. Quem escuta uma narrativa pode, inspirado nela, imaginar outras possibilidades, criar e viver nessas experiências. Nessa aposta é que as narrativas contidas nas cenas possam ampliar o diálogo, permitindo a partilha e crenças, significados e sentidos, e inspirar a construção de um currículo que promova alargamento das experiências vividas com os bebês e as crianças. Ao término de algumas cenas, há caixas denominadas reflexões pedagógicas. Nelas estão contidas possibilidades de reflexão e aprofundamento e ao que é narrado na cena. Novamente, não foi intenção criar uma forma de modelar, tanto que as reflexões assumem estruturas textuais diversas. Optamos por não fazer esse movimento em todas as cenas, para evitar cansar os leitores e para oportunizar que cada unidade escolar produza suas próprias reflexões pedagógicas coletivamente. Afinal, quando um coletivo produz reflexões, somam-se pontos de vista diversos que sempre acrescentam aspectos não pensados individualmente ou em outros coletivos. Considerando a possibilidade de aprofundar as temáticas abordadas neste documento, optamos por incluir as caixas de texto na cor amarela, denominadas Para Saber Mais, que indicam leituras, fontes e interlocução com outros documentos de autoria da SME. Há também destaque para o diálogo com os indicadores de qualidade da educação infantil paulistana, que estão sinalizados em caixas cor lilás no corpo do texto. Por fim, as metas apresentadas neste documento de forma simplificada e maneira completa está disponível na versão online Currículo da Cidade de Educação Infantil. E ações para alcançar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ODS, da ONU, estão sinalizadas na lateral do texto e em caixas cor cinza. O currículo integrador da infância paulistana, bem como a orientação normativa 01 e os indicadores de qualidade da educação infantil paulistana, já sinalizaram e apresentaram a importância do registro docente na constituição de uma escola da infância de qualidade. Imbuídos dessa certeza, constituímos um grupo de trabalho de registro com especialistas da Rede Municipal de Educação de São Paulo, da área, e produzimos a orientação normativa de registro, que complementa as discussões contidas nesses documentos para apresentar e fornecer condições teórico-práticas para efetivarmos um currículo no qual o protagonismo infantil e docente vá além do discurso. Esperamos que a leitura deste documento, aliado ao processo reflexivo, partilhado e colaborativo das ações cotidianas, possa apoiar a contínua construção de um trabalho de qualidade com os bebês e as crianças. Estas são preposições que desejamos com um documento curricular que legitime as experiências vividas nas unidades escolares. É um currículo verdadeiramente inclusivo, equitativo e integrador que contribua para a materialização de uma educação infantil de qualidade, na qual os bebês e as crianças possam viver plenamente as suas infâncias. Secretaria Municipal de Educação, SME, Coordenadoria Pedagógica, COPED e Divisão de Educação Infantil, DI, Divisão de Educação Infantil. Agora nós entramos na parte sobre a escola como espaço social da esfera pública. A educação é um processo social. As pessoas se educam e são educadas cotidianamente nas suas relações interpessoais, nas ações de convivência, no trabalho, no lazer, nos diálogos produzidos, nos espaços públicos e privados, e também nas interações com as informações a partir de diferentes tecnologias. A educação é um bem público e um volar comum a ser compartilhado por todos.
Ela possibilita construir uma vida comum nos territórios, é um direito de todos, tendo um importante papel na constituição subjetiva, né, de cada sujeito e possibilitando a participação nos grupos sociais. É pela educação que uma sociedade assegura a coesão e a equidade social, a solidariedade e um movimento complementar, o desenvolvimento pessoal de todos e de cada um. Os bebês e as crianças nascem em seus grupos familiares. E essa é a primeira instituição a lhes oferecer um modo de viver e de realizar tarefas do cotidiano, como comer, brincar, vestir-se, isto é, aprender a estar ativamente se socializando. Vindos de diferentes experiências em espaços privados, os bebês e as crianças encontram-se na escola. O termo escola nesse documento será tomado como instituição de vivências de infância, de interação social e de cultural, de aprendizagens e desenvolvimento. E iniciam as suas jornadas na educação infantil, ampliando e pluralizando as suas experiências humanas. Os bebês e as crianças aprendem especialmente a estabelecer as interações e ao realizar brincadeiras. Estas são situações de vida autênticas, pois não prescindem das relações e dos vínculos entre as pessoas de contexto e de repertório de práticas. A aprendizagem está presente na realização de todas as práticas da vida cotidiana. Por esse motivo, os documentos curriculares apontam apenas possibilidades educativas, mas os processos de educação e as aprendizagens são decididos no dia a dia pelos sujeitos. Educar no Centro de Educação Infantil, na Escola Municipal de Educação Infantil, nos Centros Municipais de Educação Infantil, nas Escolas Municipais de Educação Bilíngue para Surdos, nos Centros de Educação Infantil, nos Centros de Educação Infantil Indígena, nas escolas municipais de ensino fundamental, é oferecer situações de construir propostas que estejam vinculadas às necessidades dos bebês e das crianças, às suas perguntas e aos seus gestos e às suas experiências, realizando articulações e tendo configurações entre as culturas de vida e as culturas da escola para um bebê ou uma criança. Ingressar numa escola de educação infantil significa aprender a conviver na esfera pública, reunir-se com outras crianças e adultos, participar de distintos universos materiais e simbólicos, compartilhar diversidades e construir perspectivas comuns a partir de pontos de vista singulares. Como vimos, a educação é um processo social que ocorre na partilha da vida comum. A cultura, a ciência e a tecnologia nasceram nos processos de qualificação da vida dos diferentes grupos sociais, pois esses grupos queriam garantir a sua sobrevivência. Pensamentos e convicções, ferramentas e instrumentos foram produzidos ao longo de milênios de existência humana para possibilitar ou facilitar o bem-estar e a construção de valores comuns que testem a solidariedade e a coesão social, para alimentar a imaginação e conferir sentido à vida. Portanto, a educação é um bem público e ter acesso à escola pública e laica é um direito de todos os bebês e crianças brasileiras e é um dever do Estado. As diretrizes curriculares da Educação Nacional para a Educação Infantil, DCNEI, em seu artigo 7º, afirmam que este nível educacional exerce uma tripla função na sociedade brasileira. A primeira é a função social do acolhimento dos bebês e das crianças, no sentido de assumir a responsabilidade de cuidá-las, a educá-las em sua integralidade no período em que estão na instituição, complementando e compartilhando a ação da família responsáveis. A segunda é a função política de promover a igualdade de oportunidades educacionais entre as crianças de diferentes classes sociais, no que se refere ao processo a bens culturais e às possibilidades de vivência das infâncias.
Em essência, isso significa contribuir para que os bebês e crianças usufruam de seus direitos civis, humanos e sociais, exercendo seu direito à participação. A terceira função é pedagógica, pois a escola é um lugar privilegiado, tanto para ampliação e diversificação de repertórios, saberes e conhecimentos e de diferentes ordens para estabelecer o encontro e a convivência entre bebês, crianças e adultos, a fim de construir outras formas de sensibilidade e sociabilidade, que continuam subjetividades comprometidas com a ludicidade e a educação inclusiva, a democracia, a sustentabilidade do planeta, o rompimento de relações de dominação etária, socioeconômica, étnico-racial, de gênero, regional, linguística e religiosa. A educação infantil, em seu cuidar e educar, assume o compromisso com a humanização dos bebês e das crianças, e não apenas com a instituição. O currículo integrador da infância paulistana assume esse papel. Nesse sentido, é o desafio e propósito do currículo integrador comprometido com a qualidade social da educação considerar a diversidade que compõe as infâncias que habitam a cidade e se contrapor às desigualdades étnicas, raciais, etárias, de gênero, econômicas, geográficas, religiosas que condicionam a vida de bebês e crianças. O compromisso com essas diferentes funções encaminha para o desafio de materializar essas concepções nas práticas educativas realizadas nas instituições designadas para a educação dos bebês e das crianças. No Brasil, são consideradas crianças as pessoas de 0 a 12 anos, de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA. Do ponto de vista conceitual, os bebês estão incluídos no grupo das crianças, porém é muito importante fazer a distinção para viabilizá-los e atender suas especificidades. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a LDB, constitui a etapa da educação infantil composta por creche e pré-escola, como aquela oferecida para crianças de 0 a 5 anos e 11 meses. É preciso considerar que muitas completarão os 6 anos no último ano da educação infantil. As legislações e os documentos educacionais que definem a educação infantil, entre eles, a Declaração de Direito das Crianças, a Constituição Federal, a LDB, o Currículo Integrador da Infância Paulistana e os Indicadores de Qualidade da Educação Infantil Paulistana, provocaram o redimensionamento do papel da escola dos bebês, das crianças e dos adultos. Eles indicam a necessária recriação da educação infantil e reivindicação de seus procedimentos pedagógicos, isto é, outra concepção de que criança de 0 a 6 anos, comprometida com a vida atual delas em relação aos princípios apresentados para isso, é preciso muita atenção, definição dos caminhos educativos para a escola, pois há muitos percursos possíveis. Recriar a escola de educação infantil, superar compreensões assistenciais compensatórias e antecipatórias que priorizam a guarda, a proteção e a moralização dos bebês e das crianças, assim como limitar-se à compreensão de que a educação infantil é um importante recurso para garantir as aprendizagens necessárias para o sucesso da criança na escola. A escola pública tem como objetivo principal oferecer às novas gerações oportunidades para encontrar pessoas e conhecimentos que lhes possibilitem experiências, que provoquem e gerem acontecimentos, intercâmbios, conseguindo constituir modos de ser e de participar da vida social. Ao interagir nas brincadeiras, explorações e investigações, os bebês e as crianças vivenciam experiências e aprendem as estratégias de convivência que foram constituídas historicamente nas diferentes culturas, interagindo com os distintos saberes e os conhecimentos.
As unidades de educação infantil, EI, ela, de acordo com o MOS 2009, são lugares de encontro, espaços de esfera pública onde as pessoas, bebês, crianças e adultos, constroem suas histórias pessoais e coletivas. Trata-se de um lugar para estar, viver, aprender, reconhecer, rever e repensar o mundo e a vida a partir de experiências estabelecidas. A escola é um lugar onde se aprende a conduzir a existência, tendo em vista o interesse comum e não apenas os desejos e interesses individuais. Na educação infantil, os espaços possibilitam o exercício da ação coletiva e da autonomia dos bebês e das crianças nas suas investigações, isto é, na sua descoberta de si e dos outros, e no conhecimento do mundo. Estar neste espaço educativo possibilita aos bebês e às crianças criar uma voz própria, com autoria e protagonismo. É um tempo para se identificarem os seus sentidos e desejos, construir um estilo pessoal frente ao mundo, aprender a compreender as pessoas e a diversidade de seus modos de ser e estar, fazer escolhas, desenvolvendo significados pessoais e significações sociais. Por isso, o acolhimento dos bebês e das crianças é essencial na construção de sua identidade. É um compromisso. Cabe aos profissionais ter atenção dos espaços organizados para as vivências oferecidas, os tempos para elaboração, as críticas, as releituras e as materialidades para as criações e os questionamentos que os bebês e as crianças evidenciam, sejam eles verbais ou gestuais. É preciso sustentar a possibilidade de que cada bebê e criança que esteja nas unidades educacionais seja convidado a reinventar e transformar o mundo. Os territórios como elementos da vida comum. Os termos território e cultura estão muito imbricados e configuram significação de grande importância quando se reflete sobre a educação de bebês e crianças pequenas. Um território não é lugar como uma forma definitiva. Ele é um cenário constantemente renovado onde há as atividades, desde que mais cotidianas até aquelas mais especializadas, onde as atividades são criadas a partir da herança cultural do povo que nele vive, em suas relações com os processos globais. Durante muito tempo, a ideia de território foi definida pelo seu recorte natural ou político e recebeu o nome de nação cultural ou estado político. Porém, no presente momento, perdi aqui. Achei. Porém, no presente momento, podemos observar a passagem do território nação-estado para um território transnacional, no qual a interdependência global cria uma nova realidade. Os territórios tornam-se cada vez mais globalizados e as configurações sociais são constantemente renovadas por fluxos que ultrapassam fronteiras e se tornam presentes na vida cotidiana. No entanto, um território, mesmo quando globalizado, não possui o domínio sobre a vida de todos. Um território é sempre um espaço que disputa de poder para colonizar ou para superar subordinações e contestar processos de colonização. Portanto, todo território é um espaço social em que forças econômicas, políticas, culturais estão permanente tensão, disputando a hegemonia. Os territórios estão localizados em um espaço geográfico, um território de movimento, de coisas, de pessoas. Milton Santos, em 2001, constitui o par conceitual mundo e lugar. O mundo é o campo das possibilidades e o lugar é o espaço do acontecer solidário.
é a categoria concreta da existência e da coexistência, onde se recebem os impactos do mundo. Os lugares são configurados pelo mundo, mas é neles que está situada uma possibilidade de resistência. A comunidade é a vida vivida no território. De acordo com Milton Santos, o território usado é o espaço geográfico social, que contém a vida humana em suas peculiaridades, diversidades e similaridades. O espaço local, a comunidade, o bairro, são elementos iniciais de vínculo dos seres humanos ou das comunidades com a sociedade maior. É nela que acontece ou não a possibilidade da mobilidade. Cidades de grande dimensão, de grandes dimensões, como São Paulo, abrigam vários territórios horizontais contíguos das relações de vizinhança ou territórios em rede de verticalidade, globalizados e vividos por conexões virtuais. Os bebês e as crianças devem ter direito aos territórios da sua cidade. De acordo com F. Toussaint, os adultos adaptaram as cidades às suas necessidades, especialmente as dos seus carros, seus brinquedos preferidos, né? Com isso, excluíram os idosos, as pessoas com deficiência, os bebês e as crianças. As cidades estão perigosas. Os bebês e as crianças cada vez mais ficam em casa, em frente a telas. Vivem o paradoxo de serem bombardeados de informação pelas redes sociais, pelos games, pelo telefone celular, pela televisão, mas não têm autonomia para realizar movimentos e deslocamentos. Para o autor, é preciso escutar a imaginação criadora das crianças e, com a ajuda delas, salvar as nossas cidades. A seguir, vamos acompanhar parte de um longo projeto que escutou as crianças e ampliou os territórios da escola, ocupando os espaços possíveis para a brincadeira no território e na cidade, como sugere F. Tonossi. E aí a gente tem a cena 1. Conseguimos juntos as crianças e as suas famílias responsáveis tornar a viela atrás da escola, uma passagem escura, com entulhos e por isso perigosa, um lugar revitalizado. É claro que nenhum trabalho de qualidade social se faz sem constantes acompanhamentos. Não é apenas uma ação que, depois de realizada, possa ser esquecida, e por isso o projeto teve continuidade com as brincadeiras que podem acontecer além da escola nesse sentido. Visitamos com as crianças os espaços comerciais do bairro, suas casas e, por fim, uma praça pública que é um ótimo lugar para brincar. As crianças vão até lá fazendo muitas observações que nós, enquanto adultos, por vezes não percebemos nem paramos para notar. Elas comentam o quanto as pinturas das casas são interessantes e revelam sobre as pessoas que ali moram, as próprias construções, a quantidade de lixo nas ruas, etc. O passeio deixa de ser somente um momento de lazer e diversão com os colegas, torna-se também um momento de estudo do meio, uma oportunidade de aprendizagem. Percebemos que era preciso cuidar da praça, esse importante espaço de brincadeira, e torná-la nossa. Iniciou-se então um processo de revitalização da praça. Preparamos com as crianças um evento para a limpeza, de forma que as famílias responsáveis compreendessem que ali é um espaço possível de vivência e experiências do brincar. Tivemos por fim a reinauguração da praça e seguimos todas as semanas indo até lá, levando materiais de largo alcance, como papelão, e brinquedos tradicionais, como corda, pipa, bolinha de gude, etc. Lá as crianças e os adultos resgatam e vivem as suas infâncias, aprendem uns com os outros e ressignificam o que é viver na periferia, quais as possibilidades do território e o que podemos fazer ou a quem devemos cobrar para que ela se torne nosso.
Esse projeto foi desenvolvido por uma escola ao longo de 3 anos e indica o quanto o tempo cronológico não é o tempo da experiência. A brincadeira é um elemento presente na infância que permanece e continuamente vai sendo reinventado na convivência e nas interações com as pessoas, os territórios. Nesse projeto, podemos observar os 3 protagonistas de uma escola da infância em ação: as crianças, as famílias responsáveis e os profissionais. Apropriar-se da cidade, como sugere F. Tonossi, é um ato criativo que pode alterar a vida das crianças e dos adultos. Apropriar-se dos territórios, potencializando-os como espaço de brincar e de convivência com as crianças, ajuda a desenvolver a noção de pertencimento e de que o público é de todos. Nessa cena, além de revitalizar a praça, a professora ampliou as possibilidades do brincar, que é um dos elementos principais do vínculo humano, expandindo o repertório das crianças com brinquedos e materiais de largo alcance. Em um movimento junto com as famílias responsáveis, brincar é um direito dos bebês e crianças, seja dentro e fora da unidade escolar. Brincadeiras tradicionais, como pega-pega, esconde-esconde, mãe da rua, rodas cantadas, também devem ser apresentadas nas unidades escolares, para que as crianças ampliem seu repertório. Ao brincar com seus pares quando estiverem nos diferentes espaços dos territórios, independente de terem às mãos algum tipo de material ou brinquedo. É possível pensar em desdobramentos desse artigo por meio da escuta atenta às crianças e suas elaborações de hipóteses durante o estudo do meio. Quais foram as indagações e comentários sobre o que elas demonstraram interesse durante o passeio? Em que aspecto as crianças se identificaram? Se o território oferece traços identitários para as crianças, elas e as suas famílias responsáveis também podem, em sua ação social e coletiva, como na experiência da praça, ofertar traços de identidade para a comunidade. A escola, como agente de desenvolvimento social, comprometida com os bebês e as crianças, pode interceder nos territórios a partir do diálogo com outras instituições e secretarias para o benefício da infância. Nem sempre os territórios são acolhedores com os bebês e as crianças. Portanto, articular mudanças no território com as famílias responsáveis para construir espaços mais gentis de brincadeira para as crianças no território é também função da escola. Nos Centros Educacionais Unificados, os CEUs, por exemplo, é possível atender às necessidades dos bebês e das crianças por meio do desenvolvimento de projetos culturais e esportivos e de lazer. Nas escolas que não possuem essa situação tão favorável, é fundamental ofertar outras oportunidades na comunidade do entorno. Apropriar-se da cidade, assumindo-a como seu território, contribui para reafirmar o sentido de pertencimento da construção da identidade. As unidades escolares fazem parte de um território material e simbólico, de uma cultura ou de múltiplas culturas. Cabe à escola, por um lado, propiciar práticas pedagógicas que deem sentido ao território como espaços de pertencimento para as relações com a cultura local, ou com o modo de vida das pessoas, com as suas manifestações culturais, artísticas e nacionalidades diversas. E, por outro lado, analisar a identidade dos territórios dessa forma. Os bebês e as crianças que estão chegando podem ser inseridos indiretamente de forma que sejam apresentados em seus pertencimentos sociais, culturais, valorizados em suas diferenças. A educação como um processo social se efetiva a partir das relações estabelecidas em um território, sejam elas educativas, formais ou informais. Os bebês e as crianças nascem em um território e nele produzem, reproduzem ou inventam modos de viver. Cada território propicia uma experiência da infância,
para as crianças, pois as relações sociais se modificam no tempo e no espaço. Descobrir concepções de infâncias cristalizadas em imagens retratam as crianças como se elas fossem todas iguais, como se todas tivessem a mesma história, o que justifica tratá-las de forma massificada, uniforme e anônima. Estas concepções contribuem para a invisibilidade das crianças e das infâncias reais, pois não revelam suas identidades, singularidades, histórias, culturas, pertencimentos, diversidades e contextos de vida. Assim, a ideia presente no imaginário social, que criança só muda endereço, é equivocada e precisa ser questionada, pois o endereço e o cenário histórico-cultural das crianças influenciam de forma direta e permanente as formas de viver a infância e produzir sua identidade. Esse é um dos muitos motivos pelos quais as unidades escolares não apenas precisam conhecer temas relativos à infância, mas perceber cada grupo de bebês e crianças em seus contextos e na sua singularidade, para compreender os seus modos de viver, aprender, conviver, brincar, divertir-se. Nos territórios, os bebês e as crianças convivem com outras de diferentes idades, gêneros, interesses, desejos. Nos territórios, as crianças brincam com as crianças da sua idade, mas também com os maiores e menores. A idade não é uma variável importante para a realização de jogos e brincadeiras. O que interessa é o desejo e a sintonia que configuram os territórios de brincadeira das crianças. Precisamos escutar as vozes dos bebês e das crianças nos diferentes territórios, pois elas não são iguais. Milton Santos afirma que a nossa função é fazer falar os territórios. Os territórios precisam ter voz, pois é ela que reorganiza ao todo, que possibilita integrar os diversos grupos sociais e constituir o laço social de solidariedade e confiança. Um território pode ser marcado por relações sociais de produção, de reprodução ou de resistência, dependendo do uso do que os atores sociais fazem deles. As unidades escolares fazem parte de um território material e simbólico, de uma cultura ou de múltiplas. A proposição de práticas pedagógicas que deem sentido ao território como espaços de pertencimento deve se relacionar com a cultura local ou com modos de vida, pessoas e suas manifestações culturais e artísticas. É nas relações com os territórios que os bebês e as crianças constituem as suas identidades pessoais e sociais. A seguir, traremos uma cena na qual uma EMEI apresenta uma experiência vivida com suas 35 crianças de um grupo ao expandir a ação pedagógica para além dos muros da unidade. Então, no próximo vídeo ou no próximo áudio, nós vamos para a cena 2 do Currículo em Ação de Educação Infantil.